boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos à aula de hoje de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre funções do segundo grau. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos trabalhar cálculo de raízes e vértice. A gente vai ver aonde a parábola cruza o eixo X, como achar esses valores e qual é o vértice, a coordenada daquele pontinho de máximo ou de mínimo da função do segundo grau. Então, o que eu preciso que vocês separem aí? Papel para anotação, isso mesmo, ou um caderno, ou folhas, lápis, borracha, caneta. Hoje eu não vou usar o caderno do aluno, mas esse assunto também está lá no caderno do aluno, tá bom? Bom, eu conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar no chat. Bem-vinda, professora Inês. Oi, boa tarde, professora Roberta. Boa tarde a todos os alunos da primeira série do ensino médio. Sejam bem-vindos. Participem do chat, que aí eu poderei mandar as suas respostas para a professora Roberta. E também sejam bem-vindos os professores que costumam acompanhar as nossas aulas. Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vamos começar com o primeiro slide, por favor. Então, só para retomar, estamos falando sobre funções do segundo grau, também conhecidas como função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, isso mesmo. Como que é a mesma função do segundo grau? É aquela que é f de x igual ax² mais bx mais c. Lembrando que esse a, esse b e esse c são números, são constantes, isso mesmo. E o a é diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque o a é aquele que acompanha o x². E se ele for zero, não vai ter o x². E aí não vai ser de segundo grau, tá bom? Então, lembra que são 3 números. Outra coisa que vocês já têm que estar acostumados é que toda vez que é uma função do segundo grau, a gente está falando graficamente de uma parábola. Lembra, com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo? Isso mesmo. E que hoje o que a gente está querendo nessa aula é encontrar os pontos, os possíveis pontos, onde essa parábola cruza o eixo X, que são as raízes da nossa função. E, além disso, nós queremos o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Aquele pontinho lá em cima, quando é ponto de máximo, ou aquele pontinho lá embaixo, quando é ponto de mínimo. Tudo bem? Bom, vamos recordar algumas coisas. Então, próximo slide, por favor. Então, para a gente poder achar as raízes, nós temos que achar o Bhaskara. Lembra do Bhaskara? A gente vai fazer o delta e vai fazer o x. Então, a gente vai fazer delta igual b² menos 4a e c. A gente vai tirar o a, o b e o c lá da nossa função. Aí vai achar o x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem que lembrar também que, dependendo do valor do delta, a gente vai encontrar 2 respostas, uma resposta ou nenhuma resposta. Se o delta der um número positivo, ou seja, maior que zero, pode ver aí no meio do slide, x1 é diferente de x2, ou seja, nós vamos encontrar 2 valores lá para o x. Então, a gente vai ver que a nossa parábola cruza em 2 lugares do eixo x, por isso a gente vai ter 2 raízes. Aí, se o delta for zero, professora? Se o delta for zero, o x1 e o x2 vão ser iguais. Então, a gente vai ter uma única raiz. Significa que a nossa parábola vai tocar o eixo x em um único lugar. E se o delta for negativo, ou seja, menor que zero? Não vai existir, tá vendo esse e cortado aí ao contrário? Não existe. Não vai existir nem x1, nem x2 dentro dos reais, ou seja, não tem raiz. Não vai cortar o eixo, ele vai ficar flutuando ou lá em cima ou lá embaixo. E, além disso, as coordenadas do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Aproveita para tirar um print dessa tela para você ter essas fórmulas aí com você, tá bom? Vamos começar, então? Então, me acompanha aqui que a gente vai começar com um exemplo. Então, vou pedir só para pôr o slide na tela, só para eu ler o enunciado que eu não li, desculpa. Vamos lá? Está escrito assim, encontre as raízes e o vértice da função, e deu a função f de x igual a menos 2x² mais 4x mais 6. Então, aqui comigo, só retomando, função do segundo grau, desculpa, é uma parábola, raízes a gente vai fazer o Bhaskara e vértice a gente vai usar a fórmula do vértice. Tudo bem? Então, vamos para o exemplo. Então, a gente tem lá o nosso exemplo, eu tenho uma função do segundo grau, eu quero encontrar as possíveis raízes e o vértice. Então, primeiro eu vou começar com as raízes. Então, para isso, eu preciso do valor do a, do b e do c. Então, calmamente, lembra quem é o a? Ah, professora, eu não lembro. Olha, o a é aquele número que multiplica o x ao quadrado. Tá vendo o x²? Tem um número multiplicando ele. É o menos 2. Então, o valor do a é menos 2.
Tudo bem? O valor do b, professora, o b é aquele que multiplica o x. Estou vendo o número multiplicando o x aí, que é o 4. Professora, eu posso anotar mais 4? Pode, mas eu posso anotar somente 4? Pode, porque quando é positivo não precisa dar aquele foco para o sinal. Agora, quando é negativo, tem que anotar o sinal, tá bom? E o C, professora? Ah, o C é o termo independente, aquele que não depende de nenhuma letra, que é o número 6, que está aqui sozinho, independente. Então, ele é positivo, de novo, eu não vou anotar o sinal de mais. Tudo bem anotar o A, B e o C? Muito bem. Agora, a gente vai começar a fórmula de Bhaskara. A gente vai começar pelo delta. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. O 4 está multiplicando o A, que está multiplicando o C. Então, eu pus aí um pontinho de vezes para vocês lembrarem, tá bom? Então, vamos começar com o B. Quem é o B? É o 4. Vou colocar 4 ao quadrado. Aí, você vai me perguntar, professora, preciso colocar um parênteses? Se o número fosse negativo, sim, você teria que colocar o parênteses. Mas quando o número não é negativo, você pode pôr direto sem parênteses, tá bom? Ah, professora, mas eu prefiro colocar parênteses para não errar. Eu posso? Pode também, tá bom? Então, coloquei aqui sem parênteses, minha preferência, menos 4 vezes o A. O A é negativo, então ele eu vou colocar entre parênteses. Vezes o C. Olha, o C é positivo, então não vou colocar o parênteses. Tudo bem até aqui? Só substituir o B, o A e o C. Agora eu vou fazer B ao quadrado. Vou fazer 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? Ah, 4 vezes 4 é 16, professora. Então, 16. Agora, eu vou fazer as outras multiplicações. Eu tenho 3 números multiplicados. Eu posso escolher por quem eu quero começar. Eu quero começar por esses 2. E aí, o resultado deles eu vou multiplicar pelo 6. Pode ser? Então, multiplicação. Regra de sinal. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Então, sinais iguais mais. Vou anotar aqui em cima, vai? Mais. 4 vezes 2, 8. Multiplicação, sinais iguais, mais. 8 vezes 6, tabuada, 8 vezes 6, 48. Então, eu fiz a potência e fiz a multiplicação. Tudo bem até aqui? Agora, eu vou somar. Tenho 16 mais 48. 16 mais 48 dá 64. Opa, peraí. Agora é o momento de analisar o que a gente tinha escrito lá no enunciado. Então, volta o exemplo 1 aí na tela rapidinho. Tá vendo que tem escrito delta maior que 0, delta igual a 0 e delta menor que 0 no centro do slide? É o momento de pensar. Se o meu delta deu 64, é um número positivo, ou seja, maior que 0. Então, é a minha primeira linha aí que diz que delta maior que 0, x1 é diferente de x2, 2 raízes reais. Então, volta aqui comigo. O que significa isso? Que quando eu vou continuar, eu vou encontrar 2 valores diferentes. A minha parábola, que pode estar com a concavidade voltada para cima ou para baixo, que eu ainda não olhei, mas ela vai cruzar o eixo x em 2 lugares, porque eu tenho 2 valores diferentes, porque o meu delta é positivo. Tudo bem? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, a segunda parte da conta. X é igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembra disso? Matéria do ano passado. Então, vamos lá. Menos o b. O b é 4, eu posso pôr direto. Se quiser colocar um parênteses, pode. Lembra? Só quando é negativo que tem mesmo que colocar o parênteses. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quanto que deu delta? 64. E embaixo, 2 vezes o A. O valor do A é negativo, é menos 2. Então, eu vou colocar um parênteses. Lembrando que aquele aluno que já tem prática com a fórmula de Bhaskara pode fazer pelo método mais curto, já pulando algumas fases? Pode. Aqui eu estou fazendo bem devagarzinho, tá bom? Então, a gente tem aqui menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 64. Que número vezes ele mesmo dá 64? Não é 8 vezes 8? Ah, então, raiz quadrada de 64 é 8. Poderia ter fatorado também, se eu não soubesse, tá, gente? E embaixo, 2 vezes menos 2. Sinais diferentes, menos. 2 vezes 2, 4. Chegou um momento crucial. Eu tenho um número, mais ou menos, um outro número e o menos. Mas, professora, como eu vou fazer mais e menos ao mesmo tempo? Tem como fazer isso? Então, o que eu tenho que fazer? Separar em 2 contas. Este menos 4 de cima e esse menos 4 de baixo não vão ser alterados. Quem que vai mudar o sinal? É o sinal do 8. Uma hora vai ser positiva e uma hora ele vai ser negativo. Então, o primeiro termo e o segundo de baixo não muda, muda o segundo termo de cima, tudo bem? Agora sim eu vou fazer a conta. Então, aqui no x1, opa, esqueci de do 8. Vai ser menos 4 mais 8 dividido por menos 4. E o x2, menos 4, menos 8 sobre menos 4. Ah, tem professor que em vez de usar x1 e x2, usa x'
e x duas linhas. Então, se você vai x linhas, x duas linhas, x, tanto faz, tá bom? Mas você tem que entender que são dois valores diferentes. Tudo bem essa separação? Podemos? Então, vamos lá. Então, no x1 tem menos 4 e mais 8. Aqui é uma adição, é aquela coisa de pensar em dinheiro. Devo 4, tenho 8. Com R$8 consigo pagar uma dívida de R$4? Consigo. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 4. E embaixo tem o menos 4. Então, aqui é uma adição. Agora, a gente tem uma divisão. Divisão, regra de sinais. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. É a mesma regra lá da multiplicação. Então, sinais diferentes, menos. 4 dividido por 4, 1. Então, meu primeiro valor é menos 1. Então, eu já sei que na hora que cruzar o eixo x, o x vale menos 1. E como está cruzando o eixo, o y vale 0. Tá bom? Agora, vamos para o segundo valor. Menos 4, menos 8 dividido por menos 4. Olha, professor, é uma adição em cima. Você deve 4, você deve 8. Você deve muito. A soma dos dois. 4 com 8, você deve ao todo 12, dividido por menos 4. Olha, divisão. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Sinais iguais mais. 12 dividido por 4, 3. Então, o outro ponto que a gente vai cruzar o eixo x é no 3 e 0. Então, o que são as raízes? Quando a gente pega a função, até eu esqueci de falar isso, a gente pega a função igual a 0. E aí, a gente faz o Bhaskara. Tudo bem? Fiz o delta, deu positivo, então encontrei dois valores. Então, na hora que você estiver praticando, se o delta der positivo, você sabe que são dois diferentes. Se o delta for 0, você vai encontrar dois valores iguaizinhos aqui. E se o delta for negativo, você não vai fazer essa parte da conta. Por quê? Porque raiz de número negativo dentro do conjunto dos reais não existe. Então, você vai parar aqui e na hora você vai falar assim, o que significa isso? Que a minha parábola ela vai estar flutuando ou lá em cima ou lá embaixo. Quero só fazer um comentário. O valor do A não é menos 2? A minha concavidade é voltada para baixo. Então, esses dois pontos estão cruzando aqui assim embaixo, ó. O eixo x. Tudo bem? Sim? Então, tá bom. Então, isso aqui é achar as raízes. Tranquilo achar as raízes? Vocês já aprenderam isso no ano passado. É só prática. Agora, vamos para o vértice. Não sei se o vértice vocês chegaram a aprender no ano passado, mas esse ano vocês já aprenderam bastante. Então, como que faz o vértice, professora? O vértice, que é aquele biquinho lá de cima, já que a nossa concavidade é voltada para baixo, são duas fórmulas, o x do vértice e o y do vértice. Eles dependem do quê? Dos valores de A, B, C, delta, tudo bem? Então, eu já anotei o delta que deu 64 aqui. Vou anotar o A, o B e o C de novo. O C não entra na conta, mas a gente anota ele só para ficar bonitinho, tá bom? Então, o valor do A, quem é mesmo? Ah, o valor do A é o que multiplica quem? X quadrado? Ah, x quadrado. Quem é mesmo? Menos 2. E o B, professora? O B é o que multiplica o x? É, o 4. E o C é o termo independente? É o 6. Tudo bem? E o delta é 64. Então, vamos para a primeira parte do vértice, que é o x do vértice. Menos B sobre 2A. Então, menos o valor do B. Como ele é positivo, vou colocar direto. Se ele fosse negativo, eu ia colocar um parênteses para depois fazer a regra de sinal. 2 vezes A. Ó, o A é negativo, então eu vou colocar um parênteses, tá bom? Então, em cima ficou menos 4, embaixo ficou multiplicação. Sinais diferentes, menos, 2 vezes 2, 4. Olha, menos 4, sinais iguais na divisão, mais 4 dividido por 4, 1. Tudo bem? Significa que a primeira coordenada, que é o valor do x, é 1. E o valor do y do vértice? A fórmula é menos delta sobre 4A. Menos o valor do delta. Ah, o delta deu 64, professora. Então, menos 64. 4 vezes o A. De novo, o A é negativo. Então, eu tenho que colocar um parênteses. Sim? Então, a gente ficou com menos 64. 4 vezes menos 2. Sinais diferentes, menos. 4 vezes 2, 8. Divisão, sinais iguais, mais. Opa, na tabuada do 8 tem 64? Tem. 8 vezes 8, então, 8. Então, meu vértice tem coordenadas 1 e 8. Bom, o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para eles colocarem na tela o exemplo 1, raízes, o anterior, para eles tirarem um print. As raízes, pode ver que a gente tem as raízes aí exatamente como eu fiz. Sim, tira o print. Agora, exemplo 1, vértices, por favor. O próximo. Tira um print também, que é exatamente o que eu acabei de fazer. E agora eu quero que eles coloquem exemplo 1, a parte do gráfico. Porque eu não estou pedindo o gráfico, mas eu quero que vocês visualizem. Se vocês forem uns alunos que anotaram tudo e participaram da minha última aula, vão lembrar
que essa foi a função que eu fiz lá na minha última aula, a construção do gráfico. Então, eu quero que vocês observem aí no gráfico. Tá vendo que no eixo X, a minha parábola em vermelho, está cruzando o -1 e o 3, que são as raízes que eu acabei de encontrar com Bhaskara. Tá vendo que o vértice tem coordenadas 1 e 8, são as coordenadas que eu acabei de achar com a fórmula aqui, que é o 1 no x, x do vértice, e o 8 no y do vértice. Além disso, como o A é negativo, a concavidade está voltada para baixo. E por último, tá vendo o 6, que é o termo independente? O nosso gráfico está cruzando o eixo y no 6. Sim? Muito bom. Então, volta aqui comigo. O que a gente vai fazer agora? Praticar. Vamos ver se vocês conseguem? Claro que vão conseguir. Então, atividade 1, por favor, aí na tela. Para eles. Muito bom. É igualzinho, tá? Eu vou pedir para vocês calcularem as raízes e vértices. Para vocês não ficarem um tempão no chat, que eu sei que cansa ficar no chat, o que eu decidi com a professora Inês? A gente vai primeiro pedir um chat para as raízes e depois a gente vai pedir um chat para o vértice. Se você for um aluno rapidinho e já quiser fazer tudo, à vontade. Mas no primeiro momento, o que eu quero que você responda lá no chat? Qual é o valor do delta? E se vão ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz? E o valor do x1 e do x2, tá bom? Nesse primeiro momento. Depois que a gente voltar, eu corrigir, aí eu pergunto do vértice, tá bom? Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para essa atividade? Professora Roberta, os nossos alunos terão 3 minutos. Ok, então 3 minutos para achar as raízes. Mas se você já quiser achar o vértice, à vontade. Mas resposta no chat das raízes. Então, boa sorte. 3 minutos a partir de agora. Tchau, tchau. Voltamos. E aí, vocês conseguiram achar o valor do delta? Quantas raízes tem? Quem são as raízes? Me conta, professora Inês.
Professora Roberta, o chat está bombando. Nossos alunos estão muito atentos. Eles falaram que o delta dá zero e que só tem uma raiz, isto é, duas iguais, igual a -1. Quem falou isso, entre todos os que estão lá, foram a Camila, o Otávio, a Andréia, a Júlia e a Maria Clara. Quero agradecer a presença de alguns professores que estão aí nos acompanhando, como a Giovana, a Regiane, a Márcia, o Rodrigo, o Ricardo e o Rogério. Professora Roberta, e aí, nossos alunos acertaram? Sim, vamos fazer aqui para ver se eles acertaram, mas acertaram sim. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem que começar fazendo o que mesmo? Para achar as raízes, que é onde cruza o eixo X, a nossa parábola, a gente tem que fazer o Bhaskara. Sim? Anotar o A, o B, o C, fazer o delta, ver quanto dá o delta e assim por diante. Então, o valor do A é o número que multiplica o x². O número que multiplica o x², você vai falar, não tem nenhum. Quando não tem nenhum, tem um número 1 aqui, ó, invisível. Então, o A vale 1. O B é o número que multiplica o x, que é o número 2. E o C é o nosso famoso termo independente, que não depende de nenhuma letra, que é o número 1. Tudo bem até aqui? Agora vamos para o delta. Delta é igual o valor do B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Como o A, B e o C são números positivos, nem vou me preocupar com o sinal aqui da regrinha, que vai ser mais tranquilo, tá? Então, meu B é 2, fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que também é 1. Tudo bem até aqui? Agora eu vou multiplicar. Muito bom. Como que a gente faz 2 ao quadrado, professora? 2 vezes 2. 4. Agora eu vou fazer menos 4 vezes 1, como só tem um sinal de menos, né? Sinais diferentes. Menos 4 vezes 1, 4. E menos 4 vezes 1 de novo vai dar menos 4. 4 menos 4, meu delta deu 0. Ai, professora, deixa eu ver se eu lembro. Quando o delta dá 0, significa que eu tenho duas raízes iguais. Isso mesmo. Então, quando eu continuar, vão dar dois valores iguais. A minha parábola ela vai tocar o eixo x em um único ponto. Sim? Então, vamos fazer. X é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, como que a gente faz aqui, professora? A gente vai substituir. Menos o valor do B. O B é 2, então menos 2. Mais ou menos raiz quadrada do zero, que é o valor do delta, e 2 vezes o valor do A. 2 vezes 1, como não é negativo, nem preciso colocar o parênteses. Agora fica menos 2, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de zero? Que número vezes ele mesmo dá zero? Não é zero? Zero vezes zero que dá zero? Então, raiz quadrada de zero é 0. E 2 vezes 1, 2. Aquele aluno que já está mais acostumado com Bhaskara, já sabe que somar 0 e subtrair 0 não muda nada, ele apaga essa parte e só faz menos 2 dividido por 2. Mas se você não está acostumado, não tem problema. Faça com calma. Então, vamos lá. A gente vai separar agora em duas contas, o x1 e o x2. Quem que é o x1? Menos 2 mais 0 dividido por 2. E quem é o x2? Menos 2 menos 0 dividido por 2. Lembrando que o único que muda o sinal é o número que está ali onde era a raiz. Sim? Agora a gente faz menos 2 mais 0. Devo 2 e não tenho nada. Continuo devendo 2. Dividido por 2. Divisão, sinais diferentes, menos. 2 dividido por 2, 1. Dá menos 1. E aqui embaixo, professora? Devo 2, devo nada. Se eu devo 2, devo nada, eu continuo devendo 2. Dividido por 2, sinais diferentes, menos. 2 dividido por 2, menos 1. Olha, deu igual. Era para dar igual, porque o delta é 0. Então, aqui a gente tem um único ponto. É o menos 1 no x e 0 no y. Essa é a coordenada do ponto onde cruza o eixo x. Tudo bem? Então, vou pedir para pôr o slide da resolução das raízes na tela, para eles tirarem um print. Então, quem não conseguiu fazer, tira o print para treinar depois. Agora, a gente vai voltar para a atividade 1 e a professora Inês vai ver quanto tempo vai deixar aí para vocês acharem os vértices, certo? X do vértice e o Y do vértice. Então, professora Inês, quanto tempo eles vão ter para achar o vértice? Professora Roberta, eles vão ter 2 minutos. Tá bom, a conta é mais fácil, dá para fazer em 2 minutos. Então, slide na tela, por favor, 2 minutos a partir de agora. Boa sorte!
voltamos. E aí, vocês conseguiram achar as coordenadas do vértice? O x do vértice e o y do vértice? Professora Inês, como foi o chat? Conta, quero saber. Professora Roberta, nossos alunos estão fazendo esses cálculos, sim. Eles encontraram o valor -1 e 0. Entre todo mundo que respondeu, vou falar o nome de alguns. Giovana, Levi, Nicole, Emily, Maria Eduarda e Lucas. Também quero agradecer a participação de outros professores que também estão mandando os comentários. Simone, Rita, Luiz Carlos, Marina, Paulo e Wilson. Vamos então ver a correção, professora? Vamos, só que antes eu quero mandar um abraço para os intérpretes de Libras da nossa aula, a Sara e o Igor. Obrigada aí pela ajuda, pessoal. Vamos lá? Então vamos. Então aqui a gente está querendo mesmo achar o vértice. Para achar o vértice eu preciso da fórmula do x do vértice e do y do vértice, que dependem do b, do a e do delta. Nem precisava do c? Não, mas a gente coloca aqui só para ficar bonitinho, tá bom? O meu delta vale 0, que foi a conta que a gente fez anterior. E aqui o valor do a, quem é mesmo? O número que multiplica quem? Ah, o x quadrado. Então quem está aqui? O x quadrado não tem ninguém. Então é o número 1. O meu B é o número que multiplica o x. Quem é mesmo? 2. E meu C é aquele cara solitário, meu termo independente, que não tem nenhuma letra acompanhando ele, que é o número 1. Sim? Agora a gente vai substituir. Então, o x do vértice é menos B sobre 2A. Menos o valor do B, então fica menos 2. E 2 vezes o valor do A, que é 1. Lembrando que eu não coloquei parênteses porque eles eram positivos. Se fosse negativo, colocava um parênteses para poder fazer a regra de sinal. Então, em cima a gente ficou com menos 2. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Divisão, sinais diferentes, menos. 2 dividido por 2, 1. Encontrei menos 1. Muito bom. E o y do vértice, professora? Menos delta sobre 4a. Então, menos o delta. Mas o delta é 0, então ficou menos 0. É, 0 não tem sinal. Podia pôr direto 0, tá bom? E 4 vezes o A. 4 vezes 1. Então, em cima a gente ficou com 0. E 4 vezes 1, 4. Olha, eu não tenho nada para dividir com 4 pessoas. Coitado de todo mundo, ninguém vai ter nada. Muito bom. Então, o meu vértice é menos 1 e 0. E se você é um aluno que presta bastante atenção, você vai falar assim, mas professora, menos 1 e 0 não era exatamente o ponto onde a minha parábola cruzava o eixo x? Eram as raízes, lembra que só tinha uma raiz? É, quando você tem uma única raiz, esse ponto onde cruza o eixo x, onde encosta no eixo x, é exatamente o vértice. Então, quer dizer que eu nem precisava ter feito essa conta? Quando eu vejo que tem uma única raiz, automaticamente é o vértice? Sim. Nem precisava ter feito. Mas vocês não sabiam, eu também não podia contar assim do nada, né? Agora vocês já sabem. Então, eu vou pedir para eles colocarem na tela o slide da resposta para vocês tirarem um print. Então, aí tem o vértice. Muito bom. Sim? Agora, eu quero que mostre o gráfico, só para mostrar para vocês e ilustrar o que eu tinha para falar. Próximo, por favor. Isso, aí mesmo. Então, olha, a gente tem o gráfico, que a gente também fez esse gráfico na última aula, através de tabelas, tá? Mas o que eu quero que você observe no gráfico, que a raiz é menos 1, então a minha parábola está tocando o eixo x no menos 1, e esse é exatamente o meu vértice. Além disso, como o meu A é 1 é positivo, com cavidade voltada para cima. E além disso, como o termo independente, que é o C, vale 1, a minha parábola está cruzando o eixo y exatamente no 1. Tudo bem? Vamos para mais uma atividade para ver se vocês estão espertos mesmo? Então, a atividade 2 é bem parecida. Eu quero o cálculo das raízes e do vértice. Então, primeiro vocês vão fazer as raízes, depois o vértice. Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para fazer as raízes? Professora Roberta, eles terão 3 minutos. Ok, então atividade na tela, por favor. A minha função agora é f de x igual a x² mais 4. Cuidado que não tem o x, então o b vale 0. Cuidado, hein? Façam o delta, façam o x. Então, veja, se o delta der positivo, 2 raízes. Se o delta der 0, uma única raiz igual. E se o delta der negativo, não tem a segunda parte, um único valor de delta, tá bom? Aí, na volta, a gente faz o vértice. Então, boa sorte, 3 minutos.
aí, professora Inês, eles acharam o valor do delta? Deu positivo, negativo, zero? Quanto deu? Acharam as raízes? Conta, quero saber. Professora Roberta, nossos alunos estão muito antenados. A grande maioria colocou que o delta dá negativo, portanto, não tem raiz real. Muito bem, quem falou isso, entre todos os que participaram, foram a Cacau, o Gabriel, o Lindomar, a Stephanie, o Victor e a Vivian. Quero também agradecer a participação de alguns outros professores, como o Wagner, o Alexandre, o Roberto, o Celso e o Ricardo. E aí, professora Roberta, vamos corrigir? Vamos. Só que antes eu quero mandar um abraço para o aluno Pedro, que falou que está aprendendo bastante coisa comigo, e para o professor Aguinaldo. Professor, eu não sei o nome da sua cidade, que é um nome de cidade muito bonito, mas eu esqueci. Mas um abraço para você e para todos os seus alunos que participam da nossa aula. Então, vamos lá? Então, olha, o valor do A é aquele que está na frente do x quadrado. Então, se o meu x quadrado não tem nenhum número na frente, é o número 1. E o B? O B é o que está na frente do x. Mas, professora, não tem x. Então, não tem B. O B vale 0. E o C é o meu termo independente, aquele número solitário que não acompanha x. É o 4. Tudo bem? Então, vamos para o delta. Delta é igual, no lugar do B eu vou colocar 0. 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1. Vezes o valor do C, que é 4. Tudo bem até aqui, gente? Delta igual 0 ao quadrado. 0 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4, sinais diferentes, menos 4 vezes 4, 16. Olha, professor, eu não tenho nada e eu devo 16. Você vai continuar devendo 16. Quando chega neste momento, você sabe que seu delta deu negativo. Se o delta deu negativo, significa o quê? Que não tem raízes, não tem continuação, porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais. Então, você não vai ter as raízes. A sua parábola, ela vai ficar flutuando ou lá em cima ou lá embaixo. Como o A é positivo, é concavidade voltada para cima. Ela vai ficar flutuando lá em cima e o eixo X vai estar aqui embaixo, tudo bem? Então, perguntaram lá no chat, mas vai ter raízes? Não. Mas vai ter vértice? Sim. Então, agora eu quero que vocês achem o vértice. É só substituir A, B, C e o delta valendo menos 16 lá nas fórmulas. Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para esse vértice? Professora Roberta, 2 minutos. Ok? Então, daqui 2 minutos a gente volta. Vamos lá, gente. Continua aí. Voltamos. E aí, professora Inês, eles acharam o vértice? Fala que sim. Fala. Acharam sim, professora Roberta. Eles acharam 0 e 4. Entre todo mundo que respondeu, tem lá o Guilherme, o Rodrigo, o Danilo, a Maria Eduarda e a Isabela. E quero ainda agradecer a presença de mais alguns professores. A Vera Lúcia, o Nelson e a Rosimeire. Vamos para a resposta, professora? Vamos sim. Então, o valor do A é o que está na frente do x quadrado, é 1. O valor do B,
0. Valor do C, 4. Lembra do termo independente? Muito bem. X do vértice é menos B sobre 2A. Menos o valor do B. Ah, professora, menos 0 e 2 vezes 1. Então, menos 0 é o próprio 0 e 2 vezes 1, 2. 0 dividido por 2, 0. E aqui, professora, do menos delta sobre 4A? Menos o valor do delta. Olha, agora eu vou colocar um parênteses, tá bom? E 4 vezes o valor do A, que é 1. Menos com menos vai dar mais 16. 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 4 deu 4. Então, as coordenadas do meu vértice são 0 e 4. Muito bom. Queria só mostrar rapidinho o desenho, por favor. Aí, fica flutuando lá em cima, olha lá, o vértice é 0, 4, não tem raiz, o A é positivo com cavidade voltada para cima e cruzando 4, porque o termo independente é 4. Bom, foi um prazer, espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula. Professora Inês, esquece de despedir? Tchau, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal, Até a mais. próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.